simplicidade, fé, poder. Uma entrevista reveladora. Jair Bolsonaro abre as portas do Palácio do Planalto para mim e conta o que sente. Um homem que vai dar firmeza, dá vida boa para aqueles canalha. A pura emoção. Olha, eu sou cristão, tá? Acredito que o que aconteceu foi um milagre no Brasil. Primeiro, a minha sobrevivência. Olá! O Brasil passa por mudanças como nunca antes em sua história. Pela primeira vez, um presidente assumidamente conservador, cristão e que une a fé e os valores para governar. E é com ele que eu vou conversar agora. Acompanhe a nossa exclusiva com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Olá, seja bem-vindo ao canal Terça Livre. Eu sou Fernanda Salles, hoje tendo a honra de ser recebida aqui no Palácio do Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar de novo aqui no Terça Livre. Uma voz inconfundível e uma isenção raramente vista na imprensa brasileira. Obrigada, meus parabéns. Presidente. Bom, eu já tive o prazer de entrevistar o senhor algumas vezes. A última vez foi em maio do ano passado. O senhor ainda era candidato a deputado federal. Hoje, presidente da República. O que mudou de lá para cá? Mais problemas, mais preocupações, mas cada vez mais uma vontade de buscar acertar esse nosso Brasil. Tem tudo para dar certo, né? E a gente está na queda de braço num local, às vezes no outro, fazendo avançar a proposta mais importante, que é a nova Previdência, até porque eu considero a Previdência como aquele paciente, né, que tem que ser submetido a uma quimioterapia. Uhum. A gente sabe como é, graças a Deus, nunca precisei desse tipo de tratamento, mas é doloroso, mas ou se faz, ou o destino sabe qual deve ser. Então estamos fazendo a nossa parte, graças a Deus tive a isenção para indicar todos os meus 22 ministros, e são pessoas que nos orgulham como regra, né, levando-se em conta, em especial, quem os antecederam. Uhum. O senhor passou mais de 20 anos dentro da Câmara dos Deputados, ganhando um bom salário de deputado federal. Por que entrar nessa jornada para comandar o Brasil, sabendo que o Brasil vinha de problemas econômicos absurdos, né, que o governo do PT deixou, o senhor sendo ameaçado de morte e tendo sido esfaqueado um pouquinho ali antes das eleições? Por que largar essa comodidade de deputado federal para cair nessa jornada como presidente do Brasil? Fernanda, eu não vou perguntar a tua idade. a minha, né? Estou com 64 anos. Eu já estou com o prazo de validade vencido. Eu quero deixar algo em especial para minha filha de 8 anos de idade, que não seja bens materiais apenas, né? Então, final de 2014, depois da reeleição de Dilma Rousseff, eu olhei para mim mesmo e falei, eu estou sendo demais dentro do parlamento, eu tenho que buscar fazer alguma coisa, mudar o Brasil. E como? A gente não vai conseguir angariar simpatia de grandes partidos, não vai ter, obviamente, fundo partidário. Vamos ter a imprensa quase toda batendo na gente o tempo todo. Bem, resolvi entrar nessa luta sabendo o que ia encontrar naquela cadeira presidencial. Os mais antigos até eu falo o seguinte, né, costumavam ver o super-homem, né? Alguns pensam que o presidente é o super-homem. Pode até ser, mas aquela cadeira é de criptonita. A gente senta ali, os problemas vêm pela frente. E eu tenho um firme propósito de realmente entregar ao Brasil em 23 ou 27 em melhores condições do que eu encontrei agora em 19. Esse é o meu sentimento, esse é o meu foco. Quando se fala em bens materiais, né? Não vou mudar o meu Rolex aqui. Né? Vivo muito bem com o que eu tenho, com o que eu ganho. Tenho, sim, chama-se aposentadoria do Exército, em torno de R$8.000, o pessoal critica, se aposentou com 33 de idade. Verdade! Por isso, estamos aqui para mudar a legislação, para que não aconteça mais isso daí. Até não foi uma aposentadoria. Quando eu fui diplomado vereador em 1988,
A Constituição vigente dizia que eu passava para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. Eu não tenho mais nenhuma aposentadoria. Se bem que posso requerer a minha se quiser de parlamentar. Mas não pretendo requerê-la, deixar bem claro, né? Não pretendo requerê-la. Então, o meu objetivo é servir a pátria da melhor maneira possível, enquanto Deus me der força, né? Já me deu uma vida no ano passado, sou mineiro igual você. Lá é mineiro de coração. Lá de Juiz de Fora. Então, a gente vai continuar nesse propósito aí. E me sinto bem, não é fácil você... Sim. O aparelhamento não é apenas de pessoas, né? São de leis. Eu quero transformar a Baía de Angra numa Cancún, mas o decreto que demarcou a estação ecológica de Tamoio só pode ser revogado por lei e não por decreto. Assim é a legislação ambiental. Então, e esse problema você encontra em toda a administração brasileira. Você quer mudar alguém, por exemplo, que está num cargo público qualquer aqui. Tem mandato de 2, 4 ou 5 anos, você não pode mudar. Tá? Mas a gente vai buscar, né? O tempo vai tirando essas pessoas do nosso caminho e a gente vai buscando maneira de ocupar com pessoas que têm um coração verde e amarelo igual ao nosso para cumprir aquela missão, de modo que todos o Brasil possam ser beneficiados, e não um pequeno grupo, né? Geralmente composto por políticos das mesmas matizes ou de pessoas com a mesma ideologia. Jair Bolsonaro coleciona inimigos declarados e não declarados. Em setembro de 2018, quando ainda fazia campanha eleitoral, sofreu uma tentativa de assassinato. O criminoso, Adélio Bispo, 7 anos esteve filiado ao PSOL. Não por coincidência, um dos fundadores deste partido é o italiano Achille Lollo, terrorista responsável por pelo menos 2 mortes na Itália. No dia 6 de setembro de 2018, o senhor sofreu uma tentativa de assassinato. O criminoso ex-filiado do Partido Socialismo e Liberdade. 7 anos filiado ao PSOL, tenta assassinar o senhor. Agora ele foi considerado, né, com problemas mentais e não irá pagar criminalmente pelo, né, o que ele fez com o senhor. Porém, presidente, houve ali um álibi na Câmara dos Deputados, o nome de Adélio Bispo foi colocado ali naquele dia como se ele tivesse visitado a Câmara dos Deputados. E a Justiça e a imprensa tratam esse caso como encerrado, o Adélio tem problemas mentais, ignora essa parte. O senhor está acompanhando o caso do Adélio, como que o senhor enxerga essa questão dessa parte que a mídia esconde de que ele teve um álibi ali na Câmara dos Deputados? Olha, eu sou o presidente da República, tenho uma sentença sobre a Polícia Federal, mas mesmo assim eu não vou forçar a Polícia Federal a eleger o responsável pelo auto, ou os possíveis mandantes. Estou aguardando a Polícia Federal nessa questão. A OAB, por exemplo, né, entrou com uma ação de modo que a Polícia Federal não possa entrar no telefone de um dos advogados. Não é como alguns falaram que seria o telefone do Adélio, de um dos advogados. Se a OAB entrou com uma ação nesse sentido, não foi para defender a pena, que ele só defender a imunidade do advogado. É porque ali, com toda certeza, nós poderemos ter uma grande pista, né? Ou, se não, o esclarecimento de quem mandou cometer aquele ato. Por que não tentaram me matar lá atrás? Porque até lá atrás não tinha... Ninguém vislumbrava a possibilidade de uma pessoa como eu, não tendo partido, recurso, etc., em mãos, poder chegar à presidência. E achava até que a grande mídia ia me triturar com essas fake news, com essas mentiradas todas de fascista, racista, homofóbico, aquela história toda. Então, houve a tentativa de homicídio, sim, né? Ele, inclusive, antes do evento na praça, fomos no restaurante, ele compareceu lá, mas ele sabia, né, tinha consciência que ele podia até ter chegado perto de mim e ter realizado, ou tirar uma fotografia contigo. Então, até podia ter feito isso aí, como é comum acontecer. Mas ele não é tão maluco. Se fosse maluco, né, ele poderia ter feito isso aí, mas ele sabia que dificilmente ia fugir vivo de um ambiente daquele, tendo em vista a segurança voluntária que eu tinha ao meu lado. Então, ele esperou aquele momento com álibi aqui de Brasília,
se conseguisse fugir daquele momento ali, não, estava em Brasília. Então, muita coisa realmente conspira no sentido que esse pistolista, uma vez pistolista até morrer, tá? Ele tem certeza, tá, de que tem gente por trás e está pagando, inclusive, uma banca de advogados. Ninguém vai querer esperar daqueles advogados um ato humanitário para protegê-lo do quê? Do quê? Tá certo? Mas a gente espera que a Polícia Federal resolva esse problema brevemente. Presidente, recentemente nós tivemos um caso muito triste que chocou o Brasil, que foi o caso do Juan. Todo mundo acompanhou esse caso, um menino de apenas 9 anos que foi morto e esquartejado pela mãe que tinha uma companheira, um casal de lésbicas. O senhor se comoveu bastante também com esse caso, assim como todos nós. O senhor faz alguma ligação desse caso com a ideologia de gênero? O senhor consegue enxergar uma ligação? Não, só não enxerga quem for cego. Eu acho que 1 ou 2 anos antes foi decepado o pênis do garoto, né? Imagina que esse garoto não sofreu, o que não passou, segundo a mente da mãe e dessa outra companheira delas. Mas é isso que tentam impor no Brasil. E a grande mídia não deu, no meu entender, o devido destaque que tinha que ter dado. Por um momento, por quê? A grande mídia de esquerda apoia essa imoralidade aí conhecida como ideologia de gênero. E eu digo, né, infelizmente, no Brasil não tem prisão perpétua, que essas duas tinham que apodrecer na cadeia. Um dos principais pontos de uma entrevista que eu fiz com o senhor em 2016, o senhor nem sonhava ainda, né, pelo menos ainda não oficialmente a ser candidato, nós falávamos a respeito do caso do Celso Daniel. É um caso que tem ficado muito escondido. De vez em quando esse caso volta e some de novo e até hoje a gente não tem ali quem de fato mandou matar Celso Daniel. Na época o senhor discorreu a respeito desse assunto, viralizou esse vídeo, justamente porque o que o senhor falou ali não é geralmente falado na mídia. Foram 11 testemunhas que foram mortas, um caso assim absurdo. O senhor pode falar um pouquinho para a gente a sua visão desse crime? Olha só, em 2002, o Lula estava concorrendo à eleição. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. E a fonte que abastecia a sua campanha era aquela vinda da empresa de ônibus daquele município, Santo André, né? Santo André. Onde o Celso Daniel era prefeito. E ele fazia essa intermediação, acreditando que o recurso era para uma causa, ou seja, a eleição do homem mais honesto do mundo. Ele percebeu no meio do caminho que parte dessa grana estava indo para o bolso de petistas, né? E ele resolveu então botar um ponto final nisso. Sofreu pressões e daí ele cometeu o que seria, né, o atestado de óbito dele. Fez dossiês e contou para alguns amigos que tinha feito dossiês sobre o episódio, como sendo essa uma maneira de falar, não quero mais dar dinheiro. Bem, o pessoal do PT não gostou, porque achava que tinha uma dívida de gratidão com ele, porque eles é que elegeram ele prefeito lá de Santo André, e resolveram, no meu entendimento, todos os indícios apontam para isso, né, para a execução do Celso Daniel. Bem, a história todo mundo já sabe, né? Tudo começou num restaurante, tá? E dali o Celso Daniel junto com o Sombra, que já morreu também, todo mundo já morreu, né? O Sombra agora foi ano passado, recentemente morreu o Sombra, aí, que era um ex-vereador. No meio do caminho a Pajero deu problema, patinou, os vidros desceram, tá? E entraram no carro e o Celso Daniel foi sequestrado, vamos assim dizer. Um ou 2 dias depois, o corpo foi encontrado por um médico legista. Então, se fosse eu ou você, podia até desconfiar de alguma coisa. Mas ele falou no momento que o corpo, né, o Celso Daniel, havia sido torturado. O que se tomou conhecimento quando? Por que foi torturado? O legista achou, porque estava cheio de hematoma. Se uma pessoa morre e você dá um montão de chute naquela pessoa, pelo que me consta aí, não aparece hematoma. Hematoma só aparece quem está vivo. Então ele foi barbaramente torturado e executado, e o corpo lançado numa estrada ali
da região. Esse legista também morreu, mataram ele, né? Mataram, não foi suicídio. Assim como o próprio garçom que serviu o Celso Daniel. E ali, a história nos diz que o advogado Grinhal, do PT naquela época, né? A Polícia Federal estava indo para o escritório do Celso Daniel quando ele chegou na frente e entrou com toda a sua autoridade, autoritarismo, e saiu de lá carregando bolsas de, talvez, papéis, com toda certeza, né? E depois a Polícia Federal entrou lá, não achou mais nada, e o Grinhal sempre foi um defensor de que foi um simples caso de execução, simples caso de execução, sem qualquer conotação política do episódio. Nós temos certeza, convicção, né, nesse sentido, que foi um crime político para fazer com que o então candidato Lula pudesse prosseguir na sua campanha em 2002 com chance de vitória. Vou falar um pouquinho de política internacional. Está todo mundo falando aí a respeito da indicação do seu filho Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. É um caso que a grande mídia tem tratado também como se fosse algo extremamente grave. A pergunta que eu te faço, Eduardo Bolsonaro vai mesmo para a Embaixada? Bem, primeiro, a função dele não precisa ser essa feita via Instituto Rio Branco, né? A função dele é política. Você pode ver, criticaram tanto ele, né? Ah, não tem informação. A gente pergunta para essas pessoas, quem foi o último ministro das Relações Exteriores do Brasil? Se não o motorista de Marighella, Aloysio Nunes Ferreira. Ele foi formado pelo Instituto Rio Branco? Pelo me consta, não. Agora, não é porque eu vou botar, pretendo, né, colocar o garoto lá, porque é meu filho. Ele tem uma vivência internacional muito grande, fala fluentemente 2 idiomas, goza do relacionamento junto à família do homem mais poderoso do mundo, o senhor Donald Trump. É atualmente presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, vem desenvolvendo um brilhante trabalho lá dentro. Está em suas mãos, por exemplo, agora, levar à votação o nosso acordo com os Estados Unidos sobre a base de lançamento de Alcântara, entre tantas e outras atribuições. Então, eu pretendo, sim, existe essa pretensão da minha parte, porque eu faço um paralelo. Por exemplo, me dou muito bem, por exemplo, com o presidente Macri da Argentina. Vamos supor que o filho dele, com um bagagem de conhecimento semelhante ao meu, fosse embaixador da Argentina aqui no Brasil. E ele quisesse conversar comigo. Eu te pergunto, eu ia falar amanhã, semana que vem, ou agora para o filho do Macri? Agora. O meu filho seria da mesma forma tratado pelo presidente americano e seu primeiro escalão, porque afinal de contas, por 2 vezes já estive pessoalmente com o Trump, e interessa para ele, né, cada vez mais fortalecer, em especial, o nosso comércio Brasil e Estados Unidos. Então tem tudo favorável a ele. Agora, isso passa por uma sabatina no Senado Federal. Não sei qual vai ser o placar, se vai ser aprovado ou não, mas estou pretendendo, sim, levar avante essa ideia. O senhor disse hoje no Congresso que se a grande mídia está batendo nessa questão é porque o Eduardo é a pessoa certa. Por que a grande mídia ataca tanto o senhor? Olha, o Fantástico mesmo, né, comparou ele como se fosse um mero fritador de hambúrguer. Até porque, vamos supor, se essa profissão não fosse digna também, né? Ele esteve nos Estados Unidos por vários meses, entre outras coisas, fritou hambúrguer, entregou pizza. Com que intenção? Lá atrás, acho que uns 8 anos atrás, ou mais, com a intenção de aperfeiçoar seu inglês, assim como esteve aqui na região de Brasil e Bariloche com aviões levando turistas para aquela região e ele servindo de intérprete, porque ele fala inglês e fala espanhol, com esse interesse de aperfeiçoar o seu inglês e o seu espanhol. Agora, fora isso, ele participou ativamente nos últimos meses, juntamente com o Ernesto Araújo, na questão do Grupo de Lima, que trata essa questão da Venezuela, tem viajado comigo o mundo todo, é reconhecido por gente do mundo todo, por autoridades, como sendo uma pessoa adequada e acertada para discutir certos assuntos que interessam aos nossos países. Por que não ele? Quer ver, nada contra no Instituto Rio Branco, nada
contra, né? Até no meio do exército, de vez em quando a pessoa acusa, esse militar é melancia, né? É verde amarela por fora e vermelha por dentro. Existem alguns militares, sim, das Forças Armadas, que são de esquerda. Uma minoria insignificante, mas existe. Agora no Itamaraty não existe. Eu te pergunto, como é que pode uma turma formada ano passado, pelo Instituto Rio Branco, receber o nome Marielle Franco do PSOL? Será que eu devo indicar alguém do PSOL para ir, para ser embaixador lá nos Estados Unidos? Provavelmente. Estive com o Eduardo há 2 anos em Israel, tá? Quando era um pré-candidato apenas. Tentamos conversar com o embaixador brasileiro lá, mas o embaixador brasileiro vivia na Palestina, né, pouco se lixando nos interesses de Israel para com o Brasil e do Brasil para com Israel. É isso que vinha acontecendo. Será que se eu indicar o Eduardo para ser ministro, ou melhor, embaixador na Venezuela, o pessoal vai aprovar? Em Cuba? Tá? Então, é um local, do meu entender, certo para uma pessoa que pode, sim, potencializar o nosso comércio com os Estados Unidos. O senhor chegou na reunião do G20, digamos, desacreditado. Cabeça erguida. O senhor estava de cabeça erguida e passou, de fato, a sensação para o brasileiro de que o Brasil é grande, novamente. E ali naquela resposta para Angela Merkel, o senhor colocou o Brasil como grande. O Brasil tem a ensinar. Como foi, né, estar ali entre esses líderes mundiais? O senhor também sentiu que estava passando para o mundo novamente a grandeza que tem o nosso país? Primeiro, parte da mídia dizia que eu ia voltar menor do que cheguei. E foi exatamente o contrário. No meio do caminho, não era assunto do G20, mas tivemos um grande acordo Mercosul com a União Europeia. E eu tive sorte, no meio do caminho, que estava com o Mark lá, que foi um dos articuladores, porque os nossos países é que tinham que ceder alguma coisa para que esse acordo fosse concretizado. O que sempre foi comum acontecer com o presidente outros que iam a viagem como essa, né? Ao voltar para o Brasil, chegava aqui e demarcava mais 30 reservas indígenas, mais 10 quilombolas, ampliava os parques nacionais, demarcava a estação ecológica. Ou seja, cada vez mais, por pressão de fora, ia fazendo que o Brasil perdesse a soberania sobre estas áreas. Por que nós queremos que o índio seja integrado a nós? E não criar latifúndios para que no futuro esses latifúndios se transformem em outros país. E a questão do AAA, que eu fui, né, tentaram me desacreditar há pouco tempo, é uma realidade. O AAA, Andes, Amazônia, Atlântico, uma faixa enorme, 136 milhões de hectares, que vai simplesmente acabar com a nossa soberania na Amazônia, porque essa área seria administrada por outras potências. Então lá houve um encontro fortuito com Angela Merkel, juntamente com Macron, e há 2 dias antes de eu viajar, a Merkel havia falado, né, respondendo a uma parlamentar, que ela ia passar um pito em mim no tocante à Amazônia. Né? Eu sou uma pessoa extremamente educada, apesar de alguns achar o contrário. Né? E quando ela veio falar comigo, falei com ela e falei com Macron sobre desmatamento. Eu quero preservar o meio ambiente e quero o casamento, né, da questão ambiental com o progresso do nosso Brasil. Sim. E eu convidei os dois ali, em momentos distintos, a sobrevoar Boa Vista a Manaus. Se encontrar 1 hectare de terra devastada, daria razão para eles. Agora, eu falei, quero fazer a mesma coisa na Europa, já passei por 2 vezes por lá. Fazer uma viagem também, quem sabe na Alemanha, de ponta a ponta. Se encontrar 1 hectare de floresta, ele tem razão, ou ela tem razão. E os caras ficam desmoralizados tocante a isso aí. Está na cara que o Macron queria, né, crescer de novo, como ele sempre cresceu, em cima de presidentes sem moral que tínhamos no passado do Brasil. Dá vontade de voltar a ser o deputado e falar algum palavrão aqui, mas não falarei isso aí. Presidente completamente desmoralizado. Chegava aqui com o rabo no meio das pernas, né, e cometiam verdadeiras atrocidades contra a soberania nacional. Então, de forma bastante educada, elegante, com dados, teria muito a falar com eles, está certo? Até poderia ter falado, não falei, né? Quando se fala que a Alemanha está muito avançada na energia elétrica, né? Tem que saber que a origem da energia elétrica são aí
empresas, né, que produzem via combustível fóssil. Então, polui demais. E tinha muita outra coisa para conversar com eles. Mas, logicamente, o pito não houve. Tivemos reuniões com os 20 líderes de Estado presentes. Em nenhum momento ninguém dirigiu a palavra para a minha pessoa e falou algo diferente, como aconteceu no passado com o Temer, e tivemos conhecimento tocante a esse assunto. Um presidente de direita é uma ameaça em uma América Latina que estava quase se tornando ali uma nova União Soviética? Olha, eu sou cristão, tá? Acredito que aconteceu foi um milagre no Brasil. Primeiro a minha sobrevivência e depois uma eleição completamente atípica, né, onde ninguém acreditava que a gente podia ir para frente. Agora, antes de mim, tivemos a eleição do Piñera no Chile, começou com o Macri na Argentina, depois o Marito no Paraguai, o Duque na Colômbia, também no Peru. Então começou o gigante, né, sul-americano começou a dar sinais de vida, que não queríamos isso aí. Nós não queríamos uma grande pátria bolivariana na América do Sul, né, a exemplo do que acontecia na Venezuela. Então esse caminho, né, essa endireitada no Brasil, muito bem-vindo. Tem informações que no Uruguai já existe correntes semelhantes à nossa linha aqui no Brasil e desses outros países. Então, eu entendo que pelas vias democráticas temos, sim, como falar para a população aqui no Brasil. Um bem maior que a tua vida é a tua liberdade. E essa liberdade você só pode conseguir se você abandonar o populismo pregado pela esquerda no passado, em especial pelo PT, tá? E investir nessa linha, preservando os valores familiares, né? Respeitando as religiões, botando um ponto final nessa covardia chamada ideologia de gênero, falando para as minorias, vocês estão sendo massa de manobra nas mãos da esquerda, até que todos os países que usaram algo parecido no passado, quando os caras chegam no poder, eles passam o rodo em todo mundo, não tem conversa. Fidel Castro chegou em 59 em Cuba com um discurso bastante semelhante. E ali a religião, na época, era muito candomblé, etc. Os pais de santos foram todos para o paredão, eles arrebentaram com todo mundo. E lá não tem papo de branco e negro, não, é todo mundo para o saco, todo mundo é vala comum. Tá? Em outros países, mais atrás um pouquinho, aconteceu semelhante, foram milhões de mortes. Então o pessoal se conscienciou por ocasião das últimas eleições e daqueles 13 candidatos que tinham ali, tinha uns 4 ou 5 chances de chegar. Entre esses, um apenas tinha não só o discurso, mas despertou a confiança junto à população que poderia botar em prática aquilo. O empresário Fernando Salles. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um presidente que está cumprindo o que prometeu durante a campanha. E não é fácil isso. Com certeza. O comunismo morreu, presidente? Não, essa desgraça nunca morre. No Brasil não começou agora, não foi em 64, não foi em 35, não foi em 22, sempre teve esse pessoal que pega as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas, que têm um menor grau de instrução e começa a botar na cabeça dessas pessoas que, se ela está numa situação complicada, é porque o patrão dela, aquela outra pessoa, é responsável. Não ela. Você tem que mostrar que ela é responsável pela sua situação. Pregam sempre, faltou oportunidade para você, você é branco, né? Você é negro, se fosse branco não teria esse problema. É o tempo todo dividindo, né, para conseguir o sucesso lá na frente. E, como existe aqui no Brasil a escolha das lideranças, né, através do voto, a massa de pessoas mais humildes representam um potencial maior de voto e, por muitas vezes, eles conseguem até o poder. O PT conseguiu por ocasião das eleições de 2002. Teve um milagre em 2018. Agora você pode ver, o segundo estado mais pobre do Brasil, é o Maranhão. Dificilmente a gente vai tirar o Maranhão das mãos do PCdoB. Dificilmente. Porque aquele povo está sendo cada vez mais sendo doutrinado no sentido de que eles estão mal, tendo de vista as administrações anteriores, em parte sim até,
muito parecida com o PCdoB, e bem como os outros, né, que não dão a devida atenção para quem mais necessita. Então é aquela briga de usar quem tem pouca... Por isso que a esquerdalha, PT, dobrou o gasto com a educação e o nível caiu no final da linha, como você vê nos exames do PISA, né? Então esse é o nosso Brasil. Temos uma grande responsabilidade. Tenho falado dos meus ministros, além de fazer o trabalho da melhor maneira possível, com menos recursos, tem feito, nós não podemos esquecer que tem um grande inimigo do lado, um inimigo da democracia e da liberdade, que é essa esquerda que está aí, materializada pelo PT, PCdoB e PSOL. O senhor não acha meio ultrapassado que em pleno 2019 exista no Brasil um partido comunista? A Polônia, por exemplo, proibiu partidos comunistas. O que o senhor pensa disso? O comunismo não existe, a população não apita absolutamente nada, zero. Tá? Não se fala em voto, só aqui. Nós temos esse partido aí, esses partidos, né? Falando em voto, falando em democracia. A gente sabe que é uma forma que eles têm de chegar ao poder, e ao chegar ao poder, impor a sua política, né, de completo afastamento da população nas decisões daquele país. Eu tenho dito, hoje falei de novo, né, na Câmara, onde está comemorando o Dia dos Forças Especiais do Brasil, que eu respeito todas as instituições, mas devo lealdade absoluta ao nosso povo. Diziam que eu ia ser um grande ditador, que ia perseguir negro, matar gay, né? Aquela velha história toda. Né? Perseguir mulher também, né? Ela não gosta de mulher. Aquela palhaçada toda, né? Não colou porque, em grande parte, as mídias sociais acabou mostrando, né, para a população de quem estava no caminho certo e quem tinha a melhor proposta, e mais, em quem eles podiam acreditar que a sua proposta seria cumprida. Se fosse um desses outros, qualquer três vir atrás de mim, não cito o nome, sem problema. Haddad, Ciro ou Alckmin estariam fazendo uma política semelhante, muito igual à que o PT fazia no passado. Bom, quero te dar parabéns, porque nos últimos 5 meses nós tivemos aí uma queda de 22%, né, das mortes violentas. A que se deve essa queda, presidente? Primeiro, né, eu comparo muita coisa que eu faço a um quartel, que fiquei 15 anos de efetivo serviço no quartel. Se tem um comandante que não está indo bem, quando chega um novo comandante, né, e pelo exemplo, ele começa a administrar e comandar, a tropa vai atrás. Agora, o que o Sérgio Moro fez? Né? Uma outra boa escolha, até eu cumprimento sempre, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura para ser ministro da Justiça. Transferência de preso. Inclusive, os figurões de São Paulo saíram de lá. Então, ao sair de lá, aquele comando, né, passou de ter, a tropa de bandidos, o crime organizado, ficou acéfala nessa questão, aumentou-se a questão de inteligência, a apreensão de drogas tem aumentado muito no Brasil, logicamente, né? Se está aumentando a apreensão de drogas, tem gente que está com dificuldade para consumir. Menos gente consumindo é sinal de que menos besteira aquelas pessoas, né, deixam de fazer uma vez com a cabeça cheia de fumaça, ou o sangue aí cheio daquele pozinho branco. Então, essas questões todas é que, no meu entender, está fazendo diminuir a violência no Brasil. Agora, está muito alto ainda, reconheço. O decreto que o senhor assinou, né, o primeiro decreto teve que ser revogado, o senhor assinou outros 3. Por que houve aquela mudança com relação a algumas profissões ali, né, que foram retiradas? Por que o senhor decidiu fazer essa alteração? Olha, primeiramente, nós temos que respeitar a vontade popular. O referendo, 2005, isso, né, 2/3 da população optou pelo direito de comprar armas e munições. O que o Estatuto do Desarmamento fez via decretos que foram regulamentados, né, fez com que, basicamente, o povo não tivesse acesso a armas de fogo. E ali, por exemplo, você tem que comprovar a efetiva necessidade para comprar a arma e depois para ter a posse também, o porte de arma de fogo. Então, nós fizemos isso daí. No meu entender, não havia nada de inconstitucional no decreto, mas a pressão
por parte de parlamentares naquele momento. Alguns votando apenas para tentar dar um recado para mim, tem que negociar com a gente. Alguns, não quer dizer a maioria, bem como as ações junto ao Supremo Tribunal Federal com o decreto, eu vi que ia perder. Não adiantava dar uma de machão, vamos para o pau. Não, resolvi fazer 2 decretos, um de posse, o outro de porte. Tá? E até o momento tem ações contra ele, sim, mas temos a esperança de manter isso daí. E por que eu sou favorável às armas nas mãos de cidadão de bem? Deixo bem claro que o porte de arma de fogo não é você jogar para cima e quem pegar, pegou e bota na cintura e vai andar por aí. Tem regras. Assim como a posse também tem regras. Né? É a questão do porte rural. Por que um fazendeiro não pode montar no teu cavalo, entrar na tua viatura para andar dentro da tua propriedade, não pode ter uma arma consigo? Botamos lá. Não existe impedimento, porque a posse vale dentro da tua casa, você vai na cozinha, no banheiro, na sala, com a arma não vai. Não vai. Por que na fazenda não pode fazer a mesma coisa? Então, fizemos isso. Demos o direito do CAC, o colecionador, atirador e caçador, também aí voltar para o local de treinamento dele com arma municiada e não com armas desmuniciadas dentro do carro, transformando-se em uma presa fácil para quem porventura quisesse interceptá-lo. Tudo isso foi feito. Agora, o que nós queremos, na verdade, é igualar o jogo, né? Por que a vagabundagem pode ter até armas de grosso calibre, enquanto o cidadão por lá de cá não pode? Então essa que é a intenção nossa. Talvez isso também tenha colaborado a diminuir a violência no Brasil. Que tivesse aumentado, iam falar que era culpa do meu decreto. Quem que o senhor hoje olha e fala assim, para esse aqui eu teria confiança e prazer de passar a faixa presidencial? Não, está muito cedo ainda. Está muito cedo isso aí ainda, né? Mal começamos o governo. Obviamente, se em 22 a gente estiver razoavelmente bem ou bem, a gente pode pensar em passar para alguém ou tentar a reeleição, mas isso não passa pela cabeça. Eu sempre fiz uma coisa na minha vida de parlamentar. Não pensar em reeleição, fazer o que tem que ser feito. Que a reeleição, naturalmente, ela vem para o teu lado. O senhor tem sentido que o povo está pedindo isso? Olha, o sentimento meu, posso falar, estive em São Paulo, no Morumbi, estive no Teu Mineirão e estive no Maracanã. Foi aplaudido. Tá certo? Agora, uma vai, outra perdida, sempre tem. O que aconteceu em São Paulo, a mídia mostrou em São Paulo, né? Olha só. Uma boa, o pessoal aplaudiu, tal. Mas quando a seleção argentina entrou em campo, obviamente que tem que haver uma vaia. E daí a imprensa botou para cima de mim como se eu tivesse, de repente, sendo vaiado por todo o estádio. A imprensa nossa, grande parte dela, né, que age dessa maneira, cada vez mais vou perdendo a sua credibilidade. Presidente, vamos caminhando aqui para o final. Eu queria falar aqui 3 frases e eu vou pedir para o senhor só completar, pode ser? O Brasil, no final do meu mandato, será? Muito melhor do que eu peguei agora em 2019. Os meus filhos estarão? Orgulhosos do seu pai. A grande mídia terá aprendido que? João 8,32 existe. Eu terei aprendido que? O Brasil pode mudar. Presidente, muito obrigada por ter nos recebido aqui. É uma honra sempre falar com o senhor. Eu agradeço a sua audiência, continue nos acompanhando. Essa entrevista é um presente para todos vocês. Desculpe o soluço aqui, espero estar melhor amanhã, tá ok? Muito obrigada, presidente. Tchauzinho, gente. Por trás do título de homem mais poderoso da América Latina, um homem simples, sem grandes luxos, que está colocando o Brasil em um caminho que pode ser desconhecido para alguns, mas foi escolhido pela maioria dos brasileiros quando colocaram Jair Bolsonaro no poder em 2018. Eu fico por aqui, meu nome é Fernanda Salles, diretamente de Brasília para o Terça Livre.